foi o texto que nós lemos, e Isaías capítulo 14. E lá em Isaías capítulo 14, futuramente nós iremos examinar o texto, tem um adicional aí em relação a Lúcifer. O texto vai chamá-lo de estrela da manhã. Estrela da manhã. Isaías 14, versículo 12. Vocês peguem a Bíblia de vocês, vocês vão lá encontrar. 14 e 12, né, professor? 14 e 12. Estrela da manhã. Isaías capítulo 14, versículo 12. Inimigo, você perdeu uma chance de ser alguém na vida. Né? Acharam o texto? O que está escrito aí? Isaías 14. 14, versículo 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã. Ó estrela, Da manhã. ponto. Nossa, Filha da alva. Filha da alva. Filha da luz. Lúcifer era o filho da luz. O que chama a atenção é que a Bíblia em Apocalipse vai chamar Jesus de estrela da alva, ou estrela da manhã. Veja Apocalipse capítulo 22. Vamos lá? Apocalipse 22. Se eu não me engano, é versículo 14. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos para que tenham direito à árvore da vida. Não é esse texto. É Apocalipse 22. Deixa eu ver aqui. 22. Vinte e dois, 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testemunhar essas coisas em favor das igrejas. Eu sou a raiz, a geração de Davi, resplandecente estrela. Nós temos aí uma competição. Certo? Porque Deus está chamando Lúcifer em Isaías de estrela da manhã. Jesus, em Apocalipse 22, está reivindicando esse título. Eu sou a estrela da manhã. Então nós temos duas estrelas da manhã. Interessante que Jó, fazendo uma menção honrosa, veja aí Jó 38. Além de ser anjo de luz, Lúcifer tinha uma outra característica. Qual era a outra característica de Lúcifer? Eu falei aqui, acabei de falar para vocês. 38. Qual que é a outra característica de Lúcifer? Enganar? Não, ele era Isso. músico. Música. Ele tocava instrumentos musicais. Gente, ele tinha tanta coisa boa. Ele era o mestre do louvor do céu. Ele era o regente do coral. Regente. Então vamos lá. Se nós estamos falando de uma alta patente no mundo espiritual, antes da queda, nós estamos falando de um ser que conhece e sabe o que é música, sabe o que é adoração a Deus. Olha o que Jó vai dizer aí em 38, verso de número 7. Quanto às estrelas da manhã. Opa! O que Jó está dizendo? Quando as estrelas Estrelas da manhã fazem o quê? cantavam juntas, e todos os filhos de Deus gritavam de júbilo. Então vamos lá. Vamos separar aí duas coisas. Aí nesse Jó capítulo 38, para quem não sabe, Deus está quebrando o silêncio na vida de Jó. Até o capítulo 37, Deus fica em silêncio em relação a Jó.
Jó fica reivindicando, Deus fala comigo, por que disso, por que daquilo. Aí no capítulo 38 Deus decide quebrar o silêncio e começar a interrogar Jó, porque Jó chega um determinado momento que Jó se justifica muito, olha, eu não merecia isso, eu me santifiquei, enfim, era alguém que começou a colocar as suas qualidades na frente da própria pessoa dele. Aí Deus começa a perguntar para ele: já que você é bom, em outras palavras, onde você estava quando eu criei os céus e a terra? Aí ele vem fazendo essas perguntas. Chega no verso de número 7, Deus pergunta para Jó, respondendo ainda a pergunta que ele mesmo faz: aonde tu estava quando as duas estrelas, aí está bem claro, as duas estrelas da manhã faziam o quê? Cantavam alegremente, e os filhos de Deus jubilavam. Duas situações. Esses filhos de Deus não podem ser encarados como figuras humanas, aí são os anjos. Anjos na Bíblia é chamado de filhos de Deus. Você vai ver isso lá em Gênesis 6:1, quando os filhos de Deus se misturavam com as filhas dos homens, né? Essa expressão filhos de Deus também é adequada aos anjos, tá? Esses filhos de Deus eram os anjos. Então vamos imaginar a cena, vamos imaginar o cenário. As duas estrelas cantavam alegremente e os filhos de Deus, os anjos, jubilavam, reverenciavam quem? As duas estrelas. Quem são essas duas estrelas? Jesus e Lúcifer. Jesus e Lúcifer, as duas estrelas da manhã. Mas Lúcifer ainda não tinha caído? Não. Aí ainda era. Aí ele era antes dele ser Satanás, ele era Lúcifer, anjo de luz. Satanás, opositor, Querubim ungido. Olha que coisa sensacional. Se você partir do ponto de vista, analisando por esse foco, olha o cenário. Lúcifer e Jesus cantavam. Se você pegar pelo ponto de vista de Ezequiel 28, que fala de instrumentos musicais, tambores, lembra que nós lemos agora há pouco? Que ele dominava os instrumentos musicais, tambores, pífaros, flautas. Ezequiel 28 diz que Lúcifer tocava esses instrumentos. Se Jó 38:7 diz que eles cantavam alegremente, então tente imaginar Lúcifer tocando e Jesus pré-encarnado adorando. Um tocava e o outro adorava. E os filhos de Deus, os anjos, reverenciavam. Isso no mundo espiritual antes da queda. Imagina a cena. É viajar demais. Agora pasmem isso aqui, pasmem. Eu disse que o diabo conhece de música. O diabo sabe o que é uma adoração e o efeito de uma adoração. Quando ele é destituído do céu, ele perde essa qualidade e essa característica de estrela da alva para ser Satanás. Ele perdeu essa característica. Quando Jesus vai dizer no livro do Apocalipse 22, eu sou a estrela da manhã, Jesus está reivindicando, dizendo, eu sou a verdadeira estrela e única estrela da manhã. A outra se perdeu. O que podemos extrair de lição? Qual que é uma das maiores conquistas de Satanás em relação ao povo de Deus? Eu respondo. Fazer com que o povo de Deus pare de adorar. Então, calar a adoração. Esse é o maior, um dos maiores trabalhos. O que ele puder fazer para você não adorar,
Ele sabe Para que a você, adoração chega. exatamente, porque ele estava lá. Ele sabe quando Ele sabe quando você alcança um grau Exatamente. em espírito e em verdade com Deus. Por isso que uma das principais soluções do diabo é fazer com que a igreja pare de adorar. Esfrie. É esfrie, né? Não cante, não adore, esfrie o teor da Não adoração. adianta você adorar nada. Exatamente. Aquela dúvida que o senhor falou, né? Que ele sempre coloca. Essa é talvez uma das. Pegação é, pastor. Pega essa. Gente, que agitação é essa? Não estou falando da criança, não, pelo amor de Deus. A desenho vai prender vocês aqui. O que aconteceu? Não pare De de adorar. cantar. Cantar e adorar tem diferença. A mesma coisa, eu não vou explicar esses termos, O senhor fala, a culpa é sua, né? ó, gente, uma das principais soluções do diabo é sepultar a adoração. Não deixe que o diabo sepulte a adoração. Adoração. Então, voltando à questão do mundo espiritual, reino mineral, lembra das pedras preciosas que ele governava? Quando ele é expulso, Deus cria no local do mundo mineral o reino vegetal, e como principal, como bolo da cereja, o boneco de barro. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aquilo que Lúcifer queria para ele é mais ou menos assim o cenário. O diabo olha para Adão e diz assim: pode. Eu queria ser semelhante a Deus e Deus me expulsou. E aí ele pega um boneco de barro e o torna semelhante a ele. A partir daí, há uma busca incessante das trevas em destruir a semelhança de Deus que somos nós. Até hoje. Penso Por ódio. isso que a Bíblia diz, né? Nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Então, você precisa entender o seguinte, que você é odiado. Por A mais B, você é odiado no reino das trevas. A grande diferença é quando aqueles 7 filhos do sacerdote Silva, em Atos 19, tenta expulsar o demônio da vida de um jovem. Eles diziam assim, lá em Atos 19: em nome de Jesus que Paulo prega, sai dele. O que o diabo disse para aqueles 7 homens? Eu conheço Jesus E sei também quem é. e sei também, olha só, e sei também quem é Paulo. E vós, quem sois? Aí é pia comigo. Aqui a gente, dentro desse, Então, no caso, ele não tinha autoridade. nenhuma, mas é um alvo gravíssimo que está acontecendo aqui, dentro disso que eu estou passando para vocês. Dentro de Atos 19 a gente aprende algumas coisas. Primeiro, existem pessoas que são conhecidas na terra e desconhecidas no céu. Há pessoas. Segundo, há pessoas desconhecidas na terra e conhecidas no inferno. Desconhecida na terra. E há pessoas, Porém, é familiarizada com o inferno. e há pessoas desconhecidas. Porque veja bem, o diabo sabe quem é Cristo, o diabo sabe quem era Paulo. Só que aqueles homens que tentavam o expulsar, o diabo dizia: quem sois vocês para me tirar daqui? Além de não terem autoridade, eles eram desconhecidos. A pergunta que surge é: você é conhecido no inferno por suas qualidades espirituais ou por suas deficiências espirituais? Falta de testemunho. Eis o detalhe. A maior função de Lúcifer hoje, junto com seus anjos e demônios, é descaracterizar,
é fazer você se tornar um desconhecido no céu. Por isso que o nome tem que estar escrito no livro da Bíblia. Outra coisa importante que nós temos dificuldade em entender, e se tratando, quando nós estudamos angiologia, a gente acaba estudando o mundo dos demônios. Há uma matéria chamada de demonologia. Estudo sobre demônios. Alguém pode perguntar assim e dizer, mas poxa, fala-se tanto de demônios, claro que tem que falar de Satanás. Porque como é que você vai encarar um inimigo sem conhecer as armas dele? Sem saber quem ele é? A mesma coisa de falar de Jesus sem conhecer Jesus. Exatamente. Então, existe essa matéria e aí a gente aprende o seguinte, que demônios não são espíritos, por mais que a Bíblia usa o termo espíritos se referindo a demônios, tá? Quem são os demônios? São anjos caídos, não é um espírito. É anjos de trevas, né? A Bíblia se utiliza do termo espírito para indicar a invisibilidade desses demônios, porque o espírito não tem corpo, é invisível. Então, os demônios nada mais é do que aquela terça parte que caiu junto com Lúcifer. São os demônios, anjos caídos. E o livro do Apocalipse vai dizer que existem 4 demônios que estão presos nas profundezas da terra, junto com 200 milhões de outros superpoderosos anjos que estão presos aguardando a grande tribulação. Então quem anda aqui pela terra são os ralé. Não vou dizer ralé, porque esses ralé fazem um estrago danado. Sim. Basta você olhar para a terra. Se esses demônios que estão soltos hoje fazem um estrago na terra, imagine quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo será retirado da terra, é o único que convence o homem do pecado. E aí? Esses 4 anjos, chamados de superpoderosos, serão soltos. Esses 4 super anjos poderosos não são os mesmos anjos caracterizados por aqueles 200 milhões que serão soltos. Aqueles 200 milhões são anjos, e esses 4 anjos superpoderosos trata-se de uma hierarquia superior. Serão soltos para atormentar os homens na terra. Mas abaixo de Satanás, né? Bem provável. Sim, porque existe o chefe, tudo uma hierarquia. Por exemplo, dentro da hierarquia angelical, que é o assunto que nós estamos abordando, nós temos 4 classes de anjos, tá? 4 classes de anjos. Nós temos serafim, ou os serafins, são topo da pirâmide, digamos assim, pela ordem: serafins, querubins, arcanjos e, por fim, anjos. Então, dentro da hierarquia angelical, nós temos no topo da pirâmide os serafins, querubins, arcanjos e os anjos. Tá? É possível, olha só, muito provavelmente, quase com certeza absoluta, que nessa terça parte dos anjos que caiu serafim, caiu querubim, caiu arcanjos e caiu anjos. E essa parte que cai vai formar aquilo que Paulo vai chamar de principados e potestades. Primeiro, quem criou os principados e potestades não foi o diabo, foi Deus. A princípio, quando Deus criou os anjos, Deus criou os principados
e as potestades. Aliás, as potestades está acima dos principados. Por quê? Quem são as potestades? São anjos que recebem poderes. Quem são os príncipes? Aqueles que governam os principados. E quem são os agentes dos principados? Os anjos caídos. Os anjos caídos recebem as ordens dos principados, que automaticamente recebem poder das potestades. Nós vamos explicar tudo isso. É uma introdução. Mas esses nomes bíblicos estão o quê? Serafins? Sim, bíblicos, né? E interessante que é o seguinte, vamos analisar um por um, a gente termina essa explicação e termina a aula. Bom, a única vez que aparece serafins na Bíblia é em Isaías 6. Isaías 6. Isso. Se você pegar o texto, vamos lá, Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. O versículo 3 diz o quê? E clamavam uns O aos 2. outros. O 2. Isaías. 6, 2. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. Olha uma outra característica que nós aprendemos. Serafins têm 6 asas. Serafins têm 6 asas. No decorrer da matéria a gente vai explicar por que 2 eles cobriam o rosto, por que 2 cobriam os pés e por que 2 voavam, né? Por que eles cobriam o rosto? Nós vamos estudar no decorrer da matéria. Eles escondiam o rosto por causa da santidade de Deus. Eles se achavam indignos de estarem diante da santidade. Por que cobriam os pés? Por onde eles andavam, não compactuava com aquele que estava à frente deles. Porque 2 voavam? Representava a liberdade que o Espírito tem, todo o significado. A liberdade que o Espírito dá para aqueles que mantêm a sua santidade e mantêm caminho perfeito. Nossa. Serafins. Qual que é a função dos serafins? Eles têm o papel principal de orquestrar a adoração no trono. Quando nós estivermos na eternidade, nós vamos ver serafins orquestrando os louvores. É por isso que eles cantavam Santo, Santo. A partir do versículo que se segue, eles vão cantar Santo, Santo, Santo. Eles são aqueles que vão organizar, que organizam o louvor. Eles voam ao redor do trono de Deus com 6 asas. Eles estão agora voando com 6 asas e entoando os louvores ao que está assentado no trono, né? Ao que está... Interessante que no ano em que morreu o rei Uzias, que é o versículo 1, né? O rei Uzias era primo de Isaías. Isaías, ele era um profeta do palácio e não um profeta do templo. A prova disso é que ele só conhece o Deus do templo quando ele entra pela primeira vez. Até então ele é um profeta do palácio. E quando ele, a princípio, se torna um profeta do palácio, ele se torna um profeta por conveniência. Por quê? O primo é o rei de Israel. Imagine você, sendo profeta, a voz de Deus na terra, tendo como presidente da república o seu primo, Uzias. Qual que é a probabilidade de você ter costa quente em tudo que você fala? Grande. Haja vista que nos primeiros 5 capítulos você vai encontrar Isaías com o dedo indicador, dizendo assim: ai de vós, ai de vós. Ele está sempre dizendo: ai de vós, ai de vós. Quando Deus lá da terra, lá dos céus, olha para a terra e diz: profeta, estou parafraseando, profeta, eu preciso que você conheça a minha realidade. Deus tira Uzias dele. No ano em que morreu, Ei, Uzias. foi o versículo 1. Eu
Olha o que o profeta vai dizer: eu vi ao Senhor. É como se Deus tirasse a costa quente dele. Era como se Deus tirasse o chão dele. Era como se Deus tivesse tirado a segurança de Isaías. Isaías, você está muito seguro naquilo que os seus olhos estão vendo. Então eu vou tirar de você. Eu vou deixar você sem chão, para que você encontre a minha realidade. Tipo assim, eu vou tirar o natural para você enxergar o sobrenatural. Exatamente. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono. E aí, a partir do texto, ele vai dizer: eu entrei no templo e a sua glória enchia o templo. Ou seja, ele sai do estado de profeta da conveniência para o profeta do templo. Porque é mais ou menos como acontece ainda hoje. Existem os profetas da conveniência e existem os profetas do templo. Que esses profetas do templo vão ver a glória de Deus. E aí é como se Deus ensinasse para Isaías o que é adoração. Aliás, Isaías aprende a adorar com serafins, cobrindo o rosto, cobrindo os pés, e liberdade espiritual. Deus tira isso, e Deus tem essa capacidade de tirar a nossa segurança. A partir do momento que Ele encontrar em nós algum tipo de conveniência, é porque é mais ou menos assim, né? Deus é especialista em mover e mexer com tudo que está em nossa volta. Eu costumo dizer o seguinte, que Deus toca nos terceiros, não para trabalhar nos terceiros, Mas em nós. para trabalhar em nós. Isso é verdade. São coisas assim que Deus faz. Então, Isso é prova da vida. serafins, o único texto que aparece serafins